Olá, canal! Estamos aqui de novo, eu e o Sr. Cactus. No vídeo passado que eu fiz, muita gente comentou que queria saber mais sobre a escola e saber mais essa questão de como foi a entrevista com a escola e tudo mais. Então, nesse vídeo, eu vou contar um pouco sobre como foi a minha experiência desde quando eu estava no Brasil para fazer entrevista na escola e o que aconteceu também depois que eu pousei aqui no Japão, como que foi. E então é isso, esse vai ser o vídeo de hoje. Bom, basicamente, quando eu tava no Brasil, como eu comentei, né, eu tava fazendo desde 2022 o processo com eles pra vir aqui pro Japão. Então, teve toda a parte da documentação com a assessoria e depois teve a entrevista com a escola. Na verdade, foi uma entrevista bem simples, uma entrevista mais pra saber sobre você e confirmar alguns dados que eles têm em mãos lá, né, depois de você envia todos os seus documentos, eles têm os documentos lá e eles basicamente vão confirmar algumas informações com você nessa entrevista. Que é, sim, em japonês. Eles são japoneses, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz a entrevista com uma professora minha e com o Rafael, que ele é um brasileiro. Ele foi o primeiro intercambista que foi pra Mirai com a Living, em 2017, se eu não me engano. E ele tá lá até hoje, ele trabalha lá até hoje ajudando os intercambistas no geral, não só os brasileiros, né? Mas todos os intercambistas que vão pra essa escola estudar japonês, ele ajuda com a questão da documentação e tudo mais. Então, nessa entrevista, estava lá a minha professora, que eu não sabia até então quem era, porque eu não conhecia. E tava lá ela e o Rafael, e mais outro professor. E eles fizeram perguntas que eu não lembro direito também. Mas você tem que fazer a sua apresentação pessoal, né, em japonês, de preferência. E aí, o que você não entender da pergunta, o Rafael ele estava fazendo a tradução em português para você e traduzindo para o japonês as respostas que você dava, caso você não soubesse responder em japonês. E a gente conseguiu, beleza, pegamos as passagens, data para isso estava certa. Vamos para o Japão. Fomos para o aeroporto, tudo certinho. A gente foi para o aeroporto, era mais ou menos 1 da tarde, o voo saía 6 da tarde. Mas precisava estar lá com muita antecedência. Então, tipo, deu meio-dia, a gente já tava indo lá pro aeroporto. Fomos lá pro aeroporto, beleza, chegamos lá, achamos nossa... Eu nunca tinha voado de avião na vida, nunca tinha ido no aeroporto, assim, na vida. Eu não sabia o que era as coisas, onde tinha que ir, o que era portão, o que eram essas coisas. Não sabia de nada, não sabia nada. Eu tava com o Luca, né? Então, aí tava a família lá e tudo mais. Então, a gente foi meio que se localizando todo mundo junto lá, no aeroporto de Guarulhos. Aí, no aeroporto, demos tchau e tudo mais. E a gente, né, compramos a passagem com a Daikoko, que nem eu comentei no vídeo passado. E a gente tinha direito à sala VIP, que a gente pagou no caso, né? Mas eles ajudavam você com toda essa burocracia pra você conseguir ter esse espacinho na sala VIP lá. Ficamos lá, comemos lá, foi muito bom. Na verdade, foi bem útil pra gente, a gente gostou bastante. E de lá a gente embarcou no avião. A gente ficou no avião, a gente fez pouso na Alemanha, escala, né? A gente fez escala na Alemanha e da Alemanha foi direto pro Japão. Porém, aqui no Japão, a gente pousou em Haneda. De lá, a gente teve que ir de carro até a nossa cidade, que é Maebashi, né? Então, foram 2h30 de carro, mais ou menos. O Rafael, que foi buscar a gente, que é o brasileiro, né? Que tá lá na Mirai. Eu tava muito cansada do voo mesmo. Foi a primeira vez que eu tinha voado de avião. Foi uma experiência, assim, única mesmo. A nossa experiência com a companhia aérea foi excelente, foi muito boa. As comidas estavam muito boas. E eu sempre vejo as pessoas falando muito mal de comida de avião, mas por algum motivo a nossa comida do avião tava perfeita. Tava ótima. E, bom, depois que a gente pousou e a gente entrou no carro, eu não lembro o que aconteceu, porque eu dormi às 2h30. Então eu acordei, eu já estava aqui em Maebashi. Cansada demais. E a gente chegou, tava uma época muito chuvosa aqui no Japão e muito úmida. Assim, a sensação que eu tive, uma experiência pessoal minha, é que o nosso corpo tá acostumado com o clima do Brasil. Então, na hora que eu cheguei aqui, eu sentia minha boca úmida o tempo todo. Eu não sentia meu lábio ficar sequinho. Eu sentia meu lábio sempre úmido, assim, como se eu tivesse saído de uma sauna, por exemplo. E não secava nunca. E também ao sabor das coisas, eu comia as coisas e tinha um sabor muito amargo. Tanto que a primeira coisa que eu tomei aqui no Japão quando eu cheguei no aeroporto foi um chá bem padrão, um chá verde de máquina de vendas. E ele estava horrível.
muito amargo. Parecia que eu estava tomando... Eu nem sei explicar, tava horrível, tava muito amargo. E depois, hoje em dia eu tomo esse chá e ele é um dos meus chás favoritos, porque ele é muito gostoso. Então, essa adaptação de clima e de comida e essas coisas foi um processo um pouco chato, assim. O cheiro das coisas. Tinham coisas que eu estava sentindo o cheiro e meu cérebro não sabia do que era o cheiro. Nunca tinha sentido esse cheiro na vida. Cheiro do ambiente mesmo, cheiro de coisas que eu nunca tinha tido contato na vida, né? Então, é uma experiência bem louca. É bem legal. Mas eu senti isso, assim, quando eu cheguei. Como a gente chegou depois dos outros intercambistas que iam vir com a gente fez as coisas separados, né? Porque a gente chegou um dia depois, o pessoal, por exemplo, já tinha ido ao mercado com ajuda para poder comprar as coisas mais básicas, né? Como a gente chegou, era umas 4:30 da tarde, a gente tava com um fuso horário muito bagunçado e muito cansado, extremamente cansado, e começou a chover muito, a gente preferiu não ir no mercado e deixar pra ir no dia seguinte. Então, basicamente, o que a gente fez foi jantar no Sukiá, junto com o Rafael, assim que ele deixou a gente no apartamento, a gente saiu do apartamento com ele e fomos jantar no Sukiá. Daí, a gente já dormiu. A gente não conseguiu esperar até as 10 horas da noite pra poder ajustar, né? Enfim, a gente dormiu 6 horas da tarde e acordamos às 3 da manhã. Foi péssimo, foi péssimo. Então, a gente acordou às 3 da manhã com muita fome, porque a gente não tinha nada pra comer. E nem panela pra fazer nada, a gente não tinha nada. A gente não tinha nem desfeito as malas. Graças a Deus, tinha um Lawson na esquina. Tipo assim, você andava 1 minuto reto e na esquina tinha um Lawson. E aí lá a gente comprou um estoque de Cup Noodles e compramos umas outras coisas lá de comer. Onigiri também. E aí, nesse dia do Lawson, que a gente acordou 3 da manhã, a gente ficou acordado esperando as coisas abrirem. Porque aqui as coisas abrem a partir das 9 horas da manhã. Abre muito tarde as coisas aqui. Farmácia, mercado e tudo mais. E daí a gente ficou desfazendo a mala e dando uma organizada nas coisas em casa até abrirem as lojas. Então a gente foi na Daiso principalmente, assim, de primeira a gente foi na Daiso. E compramos umas coisas meio básicas, assim, que eu tinha feito já uma lista já, porque eu falei, mano, a gente vai pousar, a gente não vai ter nada, a gente precisa chegar e comprar isso. Mas eram coisas tipo papel higiênico, panela, garfo, faca, hashi, coisas desse tipo, assim, sabe? Então a gente chegou, a gente já tinha um pãozinho, um ovo e manteiga e coisa básica, assim, básica, bem básica. E a gente foi fazendo isso por enquanto, a gente fazia um pão com ovo que tinha pra fazer, a gente ainda não tinha panela de arroz, não tinha bicicleta. Tudo que a gente tinha que fazer era muito longe, eram 30 minutos andando até um mercado, até a Daiso. Então era bem difícil, bem difícil. Não lembro quanto tempo foi mais ou menos pra gente comprar panela de arroz, porém a gente foi comprar lá na Hardoff, que é uma loja de usados aqui, que as coisas nem parecem que são usadas, na verdade, são muito novas e com um preço bem acessível. Então a gente foi nessa loja, compramos uma panela de arroz, compramos arroz, fizemos normal, então aí as coisas começaram a desenrolar, né? Então, depois desse tempo que a gente conseguiu se organizar e comprar as coisas, começaram as aulas, né? A gente teve mais instruções de, por exemplo, reciclagem, de como que você ia fazer para você comprar bicicleta, se você queria bicicleta pela escola, porque eles te compram a bicicleta, tipo assim, compram para todo mundo e depois você só dá o dinheiro da sua bicicleta. Então isso ajuda, porque de a pé realmente é muito longe as coisas. Então a gente optou por não comprar a bicicleta com eles, compramos a bicicleta na internet e a panela de arroz eles fizeram a mesma coisa, a gente preferiu comprar na Hardoff. Bom, depois desses primeiros dias de aula, entre aspas, teve a cerimônia de entrada dos novos alunos. Nisso a gente já estava de bicicleta, já tinha visto roupinha social para poder ir lá. Que não é obrigatório, na verdade, né, ir de roupa social, mas, gente, é lógico que você vai bem vestido e arrumado, porque vão estar diretores da escola, vão estar todo o pessoal, a equipe da escola para te receber. Então é legal você ir bem vestido e apresentável, né? E aí, nesse dia da cerimônia de entrada, depois que você passa por todo o processo da cerimônia em si, que é super legal, é no hall da escola, assim, um espaço aqui na nossa escola, é um espaço assim com palco, bem teatro, assim, e aí os professores
passam uma mensagem pra você de boas-vindas e tudo mais. Você responde a uma chamada de, tipo assim, a chamada da escola, né? Fala, seu nome, você levanta. Você, enfim, canta o hino da escola. É bem legal, bem bacana. E aí, no mesmo dia, acontece a cerimônia do chá, que é muito bacana, gente. Lá na escola tem um espaço, né? Um jardim oriental, super legal, bem tradicional, que é feito essa cerimônia do chá, que você vai lá, tem uma senhora lá, que ela é a mulher do chá, ela faz o chá verde lá como nos princípios, e ela faz lá o chazinho lá, mano, o chá forte, forte mesmo, só o farelo do chá verde, e você também come um bolinho, que eu esqueci o nome agora. É um bolinho de chá também, super bonitinho, assim, com um desenho de uma flor ou um desenho de alguma coisa da época, que na nossa época, em outubro, tinha um docinho assim que ele era de abóbora, tinha de uma florzinha específica que é daquela época, do outono. Então, é nessa temática, né? O doce chama wagashi. Aí, na escola, além do curso de japonês, ela é uma escola japonesa de medicina. Se não me engano, tem 11 cursos ligados com a área da medicina. Os alunos do secretariado, que eles estudam para ser secretárias de médico, e são mulheres, não tem homens nesse curso. É um curso para mulheres mesmo, para você ser secretária dos médicos, marcar consulta, enfim, ser secretária do médico. E aí acontece o encontro entre nós intercambistas e o pessoal que está estudando o secretariado, para elas aprenderem também como que funciona mais ou menos uma entrevista, sentar, conversar, perguntar o nome e tudo mais. E para nós também a interação com os japoneses, né? Então você tem um tempo ali para você ensinar coisas do seu país e elas ensinarem palavras do Japão. E você faz essa troca cultural, né? Dá muita vergonha na hora, porque é muito inesperado assim, você não sabe nem o que falar, você mal sabe falar japonês ainda. Mas é bem interessante, é uma troca bem legal. E aí, depois dessa cerimônia de entrada, começam as aulas realmente, né? Que você ganha o seu material didático e começa a ter aulas mesmo. No começo, a gente tinha aula de tarde, era das 1h15 às 16h45 da tarde, então era a tarde inteira de aula. E agora a gente tem aula de manhã. A gente tem aula das 9 da manhã até as 12h30. E nosso arubaito a gente faz de manhã. Então a gente realmente tem a tarde toda livre mesmo. A gente faz o arubaito das 4 às 8h30 da manhã e direto do arubaito a gente vai pra escola estudar. Então é um jeito legal assim, a gente teve bastante sorte com esse arubaito e a gente tem a tarde toda livre pra gente poder estudar e fazer as coisas que a gente precisa fazer. Gente, por hoje o vídeo foi esse. O próximo vídeo eu tava pensando em gravar mais a escola em si, mostrar a escola, só que eu tenho que pedir meio que uma autorização primeiro, né? Porque eu não sei se eu posso filmar lá dentro. Eu sei que na sala de aula eu não posso filmar, mas eu não sei, né? Vai que se eu perguntar com um jeitinho pra professora, ela deixa. Mas realmente eu não sei se eu posso filmar lá dentro, tem muitos alunos e eu não sei como é que funciona esse lance da privacidade, da imagem das pessoas. Então eu vou ter que perguntar mesmo, ver se eu posso gravar. Mas por enquanto é isso aí, é o nosso vídeo de hoje mesmo. Deixa nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem saber mais, alguma parte desse vídeo que vocês querem que eu detalhe mais, que a gente vai mais a fundo assim. E qualquer outra dúvida também que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos. Obrigada aí todo mundo que tem me acompanhado no YouTube e comentado também nos vídeos. Eu tô começando agora mesmo a ter mais frequência nos vídeos assim, então eu tô buscando ideias e tudo mais, porque eu quero compartilhar mais coisa com vocês. E é isso por enquanto. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.